Ele Sim. tá muito Inclusive interessado no corrupção. poder dele. Sim. Exatamente, ele tá muito interessado nisso. Eu tinha um programa que eu acho que passava no TV Escola. Tem uns canais que só eu assisto. Eu acho que a National Geographic saiu do Brasil porque eu fiquei uns dias sem assistir. Porque tem uns canais que só eu assisto. Tá. E tinha um programa que eu gostava muito, que eles acompanhavam o dia de uma criança em um determinado país. Tá. Então o dia ia ser o Mário, o menino italiano. Tá. Então era legal que você via como era a escola na Itália, como eram as ruas. Então você via um pouco do que era a realidade. Tá. E o legal de ser uma criança é que a criança ela não sabe mentir. Ela pode até mentir, mas é fácil perceber quando a criança tá mentindo. Criança não mente. Ela mente, mas ela não sabe. É isso. Né? Ela não sabe via de regra. Então era um negócio meio verdadeiro, porque tem outros programas do tipo. Tem um cara que chama Oh, meu Deus. Tipo, é um cara que... O Andarilho, uma coisa assim. Eu sempre vi os programas dele em vários países e falava, pô, que legal. Né? O cara contava da cultura. Aí um dia ele veio no Brasil. Aí tava falando sobre o Brasil. Eu falei, gente, esse cara mente sobre tudo. Tá tudo errado. O cara mentia sobre tudo. Entendi. Tudo que ele falava sobre o Brasil tava errado. Tá. Então, provavelmente, sobre os outros países também. Ele falava qualquer besteira lá que ele via. Então, eu achava esse da criança muito legal. Né? Então, um dia era uma criança de Tóquio. Era legal. Como que é a cidade de Tóquio? Como é que funciona? Que essa criança, Quem o que ela come? como é que ela vai? O que ela come? Como que é? Pô, é muito legal. Aí, um episódio, foi o primeiro episódio com 2 crianças. E era um judeu de Israel e um garoto palestino. É inacreditável. Tem que assistir esse episódio, porque é muito bom. Porque tá o moleque lá, o moleque de Israel, tá lá com um pergaminho na mão e falando, ó, tá vendo? Tá aqui, ó, escrito aqui, Deus falou que essa terra é nossa. Como é que eu discuto com uma pessoa que tem um pergaminho que Deus deu a terra pra ele? Eu não tenho como discutir com essa pessoa. Né? Aí tá o outro moleque, também, 2 garotos de 9 anos. A idade geralmente era essa, 9 anos. E aí o garoto palestino, ele morava numa casa que hoje é território de Israel. Que ele foi tirado de lá. E o moleque assim pra avó, brigando com a avó. Porque se eu tivesse lá naquela época, eu ia matar até o último judeu. Eles são incentivados desde pequeno com a 9 odiar anos. muito. Um quer matar o Israel, o cara de Israel, o moleque de Israel de boa. Ele só... Ele só tem um pergaminho, falou, a terra é nossa e acabou. Mas o moleque palestino, desde criança, ele quer matar todos os judeus. Eu sempre falo sobre essa história que faltou muito aqui no Brasil, eu acho, as pessoas assistirem um pouquinho do ataque de 7 de outubro, que foi o que fez explodir essa guerra. Existe um documentário que tá só na... é um nome péssimo, mas é tipo a Globoplay da Record, que eu esqueci o nome, mas é tipo canal de streaming de conteúdo da Record, pago, a Record Plus, não sei o nome, e tem na internet, mas só com legenda em inglês. Eu acho que ainda não tem com legenda em português. É um documentário que se chama Gritos Antes, Screams Before... Oh, meu Deus, o cérebro falhando já. Mas, assim, mostra relatos do que aconteceu no 7 de outubro. E, assim, falta muito a gente ver o lado do ataque. Assim, sentou com a gente um dos meninos, um brasileiro que foi sobrevivente do ataque e que ouviu e que viu e que presenciou o ataque. Só não foi assassinado porque ele ficou debaixo de uma pilha de corpos e ficou parado. A entrevista tá no Rivotalks. A gente entrevistou uma senhora que era sobrevivente do Holocausto e ele, sobrevivente do 7 de outubro. Então, assim, as pessoas gostam só de ouvir um lado da história. As pessoas gostam só de tomar partido. É inegável os crimes de guerra que estão sendo cometidos em Gaza. É inegável a tristeza daquele povo. É inegável o sofrimento, a dor, a matança que está acontecendo lá. É inegável. É inegável, não tenho o que falar. São crianças, sim, são famílias, sim, mas por conta do próprio Estado, do governo do Hamas, um grupo terrorista, que patrocina a morte de seus próprios cidadãos, assim. Usa o seu povo como escudo humano. Porque tem um episódio, porque imagina o seguinte, se Israel fizesse isso, se Israel fizesse... Gritos antes do silêncio, screams before silence. Escutam, ou parem e assistam esse documentário, é muito triste. Porque eu imagino assim, imagina que Israel começasse fazer bases para se proteger debaixo de escola ou debaixo de hospitais.
Nossa, eles iam ser absurdamente rechaçados pelo mundo todo. Mas já tem muito conteúdo na internet espalhando que eles fazem isso, que debaixo do hospital que foi atacado em Israel tinha não tem, gente, não tem, para. E as pessoas começam a inventar, porque isso acontece do outro lado. Você viu um vídeo de uma mulher, uma judia, que foi sequestrada pelo Hamas, ela foi violentada sexualmente, o pessoal colocou ela em cima da caminhonete seminua, ela largada lá, o pessoal andando com ela e todo mundo comemorando. E você fala, pô, mas se qualquer ódio. Imagina que tenha, sei lá, a pessoa que eu mais odeio no mundo. Eu não ia comemorar um absurdo desse. Quer dizer, você olha aquelas pessoas, algumas pessoas deles falam, isso não posso chamar de ser humano, é um animal. É isso. A pessoa que faz isso. Se eu pudesse tacar uma bomba lá também, naquele lugar, naquela hora, eu jogaria. Tem perguntas importantes a serem feitas, assim, quantos judeus conseguem viver e trabalhar livremente em territórios árabes? Nenhum, né? E o contrário. Quantos árabes conseguem viver em Israel? Exatamente. Então, assim, são perguntas que eu acho importantes a gente fazer para não ser o ódio pelo ódio. Sim. Você pode e deve falar mal do Netanyahu. Netanyahu, de fato, faz muito absurdo e muita merda. Sim. Ele está muito interessado no poder dele. Sim. Exatamente, ele está muito interessado nisso. Mas, ao mesmo tempo, você não pode odiar judeu. Sim. Isso é ser antissemita. E essa mudança que teve, porque é legal como as narrativas mudam, né? Aí e algumas palavras, elas se espalham pela esquerda, assim, não muda nada que o cara pensa. Mas muda o nome que ele usa agora. E agora ele fala assim, não, eu sou antisionista. E as pessoas nem sabem. E eu escutava muito isso, tá? Sim. Eu aprendi muito quando eu passei a ter o meu canal, e o Gabriel, que trabalha comigo, é judeu, e eu comecei a ouvir um outro lado da história que eu ouvi muitas vezes em ambientes jornalísticos. Mas fulano é um sionista, né? Como se fosse um xingamento. Eu nunca... O povo quer ter o seu estado, o estado que eles têm há mais de 3 mil anos. Não, mas olha só, um único lugar. Sim. Existem 30 e tantos territórios árabes. Eles só querem um lugar para onde eles possam fugir e se resguardar em um momento. Mas por que tem que ser aquele lugar? Porque eles estão lá há 5 mil anos vivendo lá. E ali ficou determinado e foi decidido depois da guerra. E sim, existem N problemas nesse conflito. Como eu falei, não sou especialista. Você não é especialista. Você pode achar que você é, mas você também não é. Então, assim, para de querer ter certeza. Uma coisa é fato. Experimenta, sem ser judeu, sair na rua com uma estrela de Davi no peito. Experimenta. Como teste. Gostei desse. Eu vou fazer esse teste. Meu pai fez isso. Ele comprou... Mas acho que no Brasil isso vai dar problema. O quê? Meu pai ouviu muito assim, agora judeu Ih, agora tá convertido. Eu vou fazer isso aí, porque eu gosto do encrenca. As pessoas têm raiva. Muita raiva. A gente foi ensinado, desde sempre, a ter raiva de judeu. Mas gente, quem? Porque eu nunca tive... A maior parcela da população. Porque como a religião judaica não tem problema com dinheiro, não tem problema com juros, não tem problema com... o pensamento católico sempre foi muito contra a filosofia judaica, né? Então, o pensamento cristão sempre brigou muito com a filosofia judaica de levar a vida. Então, assim... O católico, não o cristão, né? A boa parte, muitos cristãos também. Porque hoje em dia o cristão evangélico aqui no Brasil tá se vendo o cristão, que é exatamente a cisão do judaísmo, né? Quando Cristo nasceu e virou... Lembrando, Jesus Cristo era judeu, né? Mas, e aí virou... Não palestino, como alguns idiotas falam. Não, mas isso. Mas, enfim. Quando a gente foi ensinado o judeu, ele quer ganhar dinheiro à sua custa. Como o judeu não tinha espaço na sociedade, porque não davam emprego para pessoas não católicas, o judeu ia criar o comércio. Então, o judeu é o comerciante, o judeu é o usurário, o judeu que quer te pegar dinheiro, o judeu é o dono de banco, o judeu... Então, criou-se essa pecha. Teve uma crítica, inclusive, porque você tinha livros, inclusive, nazistas, não só nazistas, mas anteriores, inclusive comunistas, livros comunistas, socialistas, porque já tinha o antissemitismo no socialismo, no marxismo. E você tinha alguns livros que desenhavam o judeu meio monstruoso. Desde sempre. Começou assim. Isso. E esse judeu meio monstruoso desses desenhos parece muito com os donos do banco no Harry Potter.
Ah, sim, os Gringotts. Isso, né? isso. Aquela coisa duende, malévolo. E teve uma crítica forte a J.K. Rowling, que ela teria feito isso de propósito. Eu não sei se ela fez de propósito, porque ela também é bem polêmica nesse sentido, né? Mas só que ela... Eu tô só aqui, tô falando com você e tô de olho pra ver se Fica vem tranquila. uma confirmação de fato sobre o que o Trump falou. Mas por enquanto, se o Trump não vai ganhar nada. o Prêmio Nobel da Paz, já pensou? Pois o Obama até hoje eu não sei porque ele ganhou esse Prêmio Nobel da Paz. Mas tudo bem. Ninguém sabe porque ele ganhou esse Prêmio Nobel. Eu vou te dizer que eu estava no jornalismo e não lembro a época, mas só que muita coisa, se não me engano, teve a ver também com o lance de fazer o acordo com o Irã também. O pessoal Muitas coisas pesaram, mas... Você deve saber isso mais que eu, claro, você que nasceu lá. Mas eu gosto de ver muito conteúdo americano. O pessoal brincava lá e falava que o Obama ganhou o Prêmio Nobel da Paz por não ter deixado o Bush chegar de volta à presidência. Olha, pode ser também. Pode ser também. E por enquanto não estou vendo nenhuma manifestação aqui enfim, de nenhuma autoridade nem do Irã nem de Israel. Mas a gente eu estou falando, quando eu falo a gente, é boa parte da população, não só do Brasil, mas do mundo, até essa raiva. É uma população desse tamanho que promoveu diversos avanços tecnológicos, de tecnologia, na saúde. O povo que mais ganhou Nobel no mundo. Porque cria, porque faz, porque investe nisso. Em compensação, não ganham num esporte. Talvez eles priorizem outra coisa, talvez, claro, né? A força, o desenvolvimento das tecnologias do que da força física, pode ser. Mas é isso, assim, a gente foi ensinado a odiar essas pessoas, todos nós. Só que infelizmente, o Hamas, o governo do Hamas e a Palestina hoje em dia, as crianças são ensinadas com muito mais força. Sim. Se isso é ensinado aqui no Brasil, dentro de casa, comumente, imagina para essas crianças. Acho que a primeira vez que eu senti um pouco isso, eu namorei uma menina judia, e aí o pai dela era um italiano judeu, que viveu como o meu pai na Segunda Guerra. Sim. Só que meu pai não era judeu. Sim. Ele era, imagina. Sim. Como que foi? Aí eu lembro que a primeira vez que eu tava conversando com ele, ele falou assim, você sabe que nós somos judeus, né? Eu falei, sei, claro. Ele, isso é um problema pra você? Olha isso. Eu falei, mas por quê? Não, por quê? Eu nem entendi assim a pergunta dele. Eu falei, não, claro que não, por quê? Mas ele achou que poderia ser um problema pra mim. Mas é uma realidade. Eles são um povo que é perseguido desde sempre. Está a história do Príncipe do Egito, do filme da Disney, para quem quiser ver. Tá aí, tá na história. É um povo realmente perseguido desde sempre. São bonzinhos, são as melhores, são anjos? Não, são seres humanos. E tem problemas também. Só que não vamos odiar por odiar. Por que o Putin, a gente xinga o Putin e não xinga a Rússia e os russos? Até porque o povo russo é um povo de muita gente boa. Então, e por que no caso de Israel, a gente xinga Israel judeu e não xinga o Netanyahu só? Perfeito. São pensamentos muito simples, só para você começar a refletir e pensar. Mas muita gente só prefere virar e pensar assim, né, lá, sionista, lá, defensora de judeu, lá, apoia rico. Pronto, é isso. Como se não houvesse judeu pobre, como se não houvesse judeu com problema no planeta. Não, são todos milionários, riquíssimos, bem de vida e que vivem muito em paz. Obrigada. Experimenta o judeu, dizer que é judeu, pra ver o que ele não vai ouvir. Eu vou fazer esse teste aí que você falou da camisa Vou comprar uma camisa com a estrela de Davi. Vou fazer esse teste. Observa a reação das pessoas. Observa como é que as pessoas vão te olhar. É muito chocante, assim. Aí meu pai ficou andando com a estrela de Davi um tempo, imagina, em Copacabana, no Rio de Janeiro, e ele falou assim, sabe que eu tô entendendo um pouco do que essa gente passa? Porque as pessoas me olham com raiva na rua. Porque alguém tem que fazer um vídeo disso aí. É só uma estrela, meu pai falou. Eu falei, não, pai, não é só uma estrela, é um símbolo desse povo, pai. É um pouquinho mais complicado. Ele... Mas, gente, pelo amor de Deus, não é possível. As pessoas me olham com raiva. É isso. É evidente. As pessoas têm raiva. Caramba.